Olá! Hoje eu venho aqui mais uma vez dar mais uma sugestão, né, para vocês trabalharem em sala de aula. E a minha sugestão hoje é sobre o folclore, né? O folclore ele é comemorado no dia 22 de agosto, mas não é porque é no dia 22 que só nessa data, nesse dia que a gente tem que falar sobre o folclore, né? E porque até mesmo porque é uma data que você tem muita coisa para explorar, né? Muita coisa bacana para você conversar com as crianças. Então, o que que eu preparei aqui? Eu preparei vários materialzinhos desse, fazendo como se fossem livrinhos. Tá vendo? São vários, de vários personagens. Aqui ainda vou dobrar, né? Mas olha, são de vários personagens. Eu tenho os livrinhos, né? Como vocês podem ver, Negreiro Pastoreiro, A Mula Sem Cabeça, o Curupira. São de vários os personagens. Então, acho que são 10 personagens que eu tenho aqui, tá? E aí, se você for colocar e você for falar de todos os personagens num dia só, né? Além de ficar uma coisa maçante, a criança nem vai absorver o conteúdo, de uma forma, além de não ser prazerosa, porque vai ser uma coisa cansativa na cabeça da criança, né? Ela não vai conseguir absorver o conteúdo todo da forma que você gostaria, entendeu? Que ela chegar em casa, contar, relatar o que aconteceu de verdade, o que ela aprendeu. Esse conteúdo tem que ser passado de uma forma gostosa. Então, o que a minha sugestão, tá? Que você vai fazer como fosse livrinhos, tá? E aí você pode deixar esses livrinhos ou dentro de uma caixinha, ou até prender num cantinho da lousa, e durante 10 dias, no caso aqui são 10 livrinhos, né, você pode trabalhar durante 10 dias, você no primeiro dia você fala, explica sobre o folclore, né, sobre as regiões, que cada personagem, ele é de uma região, né, e alguns até falam, é mais comentado, tem todas as regiões do país, né, não é só em uma região, é conhecido em todas as regiões do país até. E aí você vai explorar isso com a criança e cada dia você vai falar sobre um personagem. E aí você vai contando, hoje o que vocês querem? Mostra lá na lousa todos os livrinhos. Você pode deixar uma criança escolher através de um sorteio, ou você mesmo ir lá escolher, hoje nós vamos falar sobre esse personagem. Ou, de repente, fazer uma votação na sala e as crianças, né, quem quiser, tiver o personagem mais votado é o que você vai falar naquele dia. E aí você vai contar, falar sobre o personagem. Então, dentro desse livrinho, o que eu tenho aqui? Além de falar sobre qual região que ele é, que é essa lenda, né, que esse personagem, a lenda desse personagem faz parte, de qual região que ela faz parte, você também tem aqui contando sobre a lenda, né, o Boto Cor-de-Rosa, qual é a lenda, qual é a história desse personagem. Então, aqui dentro o trem tem de uma forma bem resumida, bem fácil de você explicar para a criança, tá bom? E além disso, nesse caso aqui, eu queria colocar uma curiosidade sobre cada região, mas aí eu fiquei procurando e é muito difícil a gente achar uma curiosidade assim que seja fácil e gostosa para você estar explorando com o aluno. Então, o que eu pensei? Que nesse caso do Boto Cor-de-Rosa, a gente tem algumas expressões populares usadas nessa região. Então, o Boto Cor-de-Rosa, ele é muito conhecido lá na região da Amazônia, lá na região norte do país, tá? E aí aqui tem algumas palavrinhas, expressões que ele usa. O que é cunha? Você sabia que lá no norte, quando eles vão chamar uma menina, uma moça, eles chamam de cunha? E quando é um menino ou um moço, é curumim? Então, são curiosidades que você vai apresentar para a criança e isso vai enriquecendo o conhecimento dela, né? E isso tem em todos os personagens. Da Vitória Régia. A Vitória Régia também é muito conhecida, né? Uma lenda que veio lá do norte, tá? Do Amazônia. E aqui eu coloquei uma curiosidade também da região norte, que é bastante conhecida pelos, né? Quais são os principais aspectos delas, né? A questão do território, das florestas, da biodiversidade. Então, tudo isso você vai explorar. E aí você fala assim, Fabiola, mas, nossa, você fala de norte, de sul, de sudeste com as crianças, é muito vago, vai ser muito difícil para eles entenderem na cabecinha deles tudo isso, né? Então, o que eu preparei? Eu preparei esse mapa aqui, ó. É um mapa bem grandão, tá vendo? Olha só. E nesse mapa ele é dividido pelas regiões, aí você vai explorar com seu aluno, olha, esse é o Brasil, né? Esse aqui, tudo isso daqui é o nosso país, é o Brasil, né? Então, o nosso país, ele é dividido em 5 pedacinhos, que são chamados de regiões, né? Então, a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Aí, no meu caso, né, eu sou de São José dos Campos, então eu moro na região sudeste. Você vai explorar
onde é a sua região. E você fala assim, ai, mas Fabíola, você trabalha com primeiro ano, e isso não é conteúdo de primeiro ano. Não tem problema, você está enriquecendo ainda mais a sua aula, você não está cobrando do seu aluno esse conhecimento, você não está dando uma prova sobre isso, você está somente enriquecendo o seu conteúdo. Imagina que coisa mais maravilhosa, um aluno de primeiro ano chegando em casa e falando sobre as regiões, falando, olha mãe, hoje eu falei sobre o Saci, sabe de qual região o Saci é? Ai mãe, mas nosso país tem 5 regiões. E você vai falando isso de uma forma gostosa, sem cobrança, através de brincadeira, explorando com eles o mapa, né? E aí os personagens, olha só, eles são soltos, né? Então, por exemplo, olha, o Saci é da região norte, da região centro-oeste, da região sudeste, da região sul e do nordeste. Olha, o Saci, ele é um personagem que ele é conhecido em todas as regiões do país, né? Diferente, por exemplo, da Vitória Régia, que ela é uma lenda que veio do norte, lá da Amazônia. Então, tudo isso você vai explorar com as crianças. Então, dentro desse livrinho, cada um, né, você pensa como você vai guardar os personagens, né? Eu coloquei aqui, eu prendi um saquinho, tá? Com dupla face, e aí dentro desse saquinho eu coloquei o personagem, e até você depois pode escolher um aluninho para vir aqui e colocar no mapa, né? Olha, então, o boto cor-de-rosa, ele também é uma lenda que veio lá do norte, da região norte. Então, quem vai colocar o boto cor-de-rosa lá para ti? Da região norte. Ah, então vai. Outro dia, outro personagem, coloca outra criança. Ai, olha, eu tenho 5 regiões. E o Saci é conhecido em todas as regiões. Então, olha lá, eu quero 5 alunos. Cada aluno vai colocar em uma região. E aí você vem, você vai explorando e você vai ter 10 dias explorando todo esse conteúdo, né, sobre o folclore. E isso também, gente, eu falo assim, que a gente em sala de aula não tem muito tempo para ficar preparando. Ah, eu vou preparar atividade sobre folclore, aí depois vem atividade Dia dos Pais, aí eu vou preparar atividade Dia dos Pais, aí vem Páscoa, a gente preparar atividade sobre Páscoa. O nosso tempo não dá muito para fazer essas coisas, porque o nosso conteúdo, ele é extenso, né? Quem trabalha em escola particular, a gente tem os livros que a gente tem que dar conta, né? Então, se a gente for preparar essas atividades, fica uma coisa assim, a criança fica sufocada de tanta atividade. Então, quando você explora o tema dessa forma que eu tô falando, né? Colocando na rotina, contando uma história por dia, falando sobre o personagem, mostrando no mapa, além de ficar um momento bem gostoso para a criança, não fica maçante, né? Você não precisa preparar atividades escritas ali para a criança ter que fazer. Claro que não impede que você faça. Se você quiser, se você tiver tempo dentro do seu planejamento, que cada um tem o seu planejamento, sabe o que precisa dar conta. Se você tiver tempo, bacana, legal, mas se você não tiver, não pode dizer, ai, não foi trabalhado. Ao contrário, foi super mega trabalhado, muito bem trabalhado esse conteúdo, né? E aí também a professora de arte, não sei se na escola de vocês tem, na escola onde eu trabalho tem a professora de arte, aí ela pode também explorar, fazer fantoches, bonecos, pinturas, né? Aí ela vai também usar a criatividade dela para estar trabalhando na questão do folclore. Tá bom? Então essa é a minha sugestão de atividade, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e até a próxima!